queria perguntar uma coisa muito mais contemporânea, abandonando o nosso grande estagirito Aristóteles. Existe uma retórica diferente para ligação de vídeo? Uma retórica virtual diferente daquela retórica que Quintiliano chega a indicar os gestos que você deve utilizar com as mãos? Existe uma retórica diferente para o vídeo que não existe ao vivo, por exemplo? Mais do que uma retórica, uma performance, eu diria, inclusive. Partindo da premissa de que a gente não está no mesmo espaço, né, apesar de estarmos no mesmo tempo cronológico, e a gente, enfim, tem uma certa teatralidade, vamos assim dizer, nas conferências virtuais, né? Começa com: vocês conseguem ver a minha tela? Vocês conseguem me ouvir? Vocês estão vendo o meu slide, né? E aí você continua a sua interlocução. Mas brincadeiras à parte, eu acredito que a pandemia, que foi essa grande mudança, né, no nosso ser e estar, na forma como a gente trabalha, na forma como a gente se relaciona, enfim, e produz, ela fez com que a gente tivesse comunicações que a gente chama de assíncronas. E o que que é isso? Que não estão necessariamente no mesmo tempo e espaço. Eu não estou mais na sala do meu chefe falando com ele assim: ah, eu queria saber se eu posso tirar férias na semana que vem. Eu não estou mais apresentando para um cliente, tentando fazer uma venda, olhando nos olhos dele, né? Eu estou através de uma tela, ela é uma comunicação, não é de humano para humano, ela é humano-máquina. E isso faz toda a diferença, porque a chance da gente ter ruídos num contexto como esse, ele é muito maior. Então, em tempos amorfo, vamos assim dizer, como esse que a gente vive, e inclusive onde a gente ainda está aprendendo essa etiqueta, vamos assim dizer, se é que existe, dessa comunicação virtual, eu daria uma dica para quem está nos assistindo de pensar que você está simplesmente falando com uma outra pessoa. Olhar para a câmera aqui do computador ou do celular e imaginar enxergar um ser humano. Se você tira essa camada de comunicação humano-máquina e traz para uma comunicação de humano para humano, ela fica muito mais fluida, ela fica muito mais natural, que é um pouco parecido com o exercício de você falar na televisão, né? Você olha para aquela câmera, aquele estúdio cheio de luzes e você está olhando para aquela tela imaginando que você está falando com alguém que está sentado no sofá. Então, é um exercício de abstração que eu diria que a gente pode fazer, no sentido do que a gente está falando, como prender a atenção da pessoa no que a gente está falando, porque se já é difícil capturar a atenção da nossa audiência numa reunião, numa apresentação presencial, virtual, então o desafio é ainda maior, porque a pessoa pode pegar o celular e ficar checando quem que mandou mensagem para ela, ficar pensando o que ela vai fazer depois. Enfim, né, ela pode navegar na aba de fofocas do site e não prestar atenção em nada do que você está falando. Eu diria para que as pessoas fossem mais sintéticas, para que elas passassem os slides de uma forma mais rápida e que elas não entregassem a mensagem, né, o conteúdo para além da forma, num único slide ou já no começo, para que ela conseguisse prender a atenção da pessoa que está assistindo para pensar onde que ela vai chegar no final, qual é a conclusão que ela vai chegar no final disso tudo. Então, o arco narrativo, vamos assim dizer, dentro dessa comunicação que ela é virtual, ela tem um quesinho de ficção, eu diria. Eu tenho usado isso nas minhas apresentações no trabalho. Ao invés de entregar a mensagem já, esse é o objetivo de marketing que a gente vai fazer, eu vou criando uns suspenses, eu vou colocando um obstáculo, uma intenção, e isso vai prendendo a atenção da audiência, para no final a gente passar o que a gente quer com isso. Porque é muito fácil a gente se perder e começar a mexer no celular ou abrir outras abas do navegador quando a gente está falando de uma comunicação que não é presencial, né? E eu diria também assim, ligue a câmera, esteja presente no aqui, no agora, né? Não vai ficar ali só de ouvinte. É muito frustrante. Eu dei aula, né, para minha turma da SPM online e eu pedia para os alunos, olha, por favor, liguem a câmera, eu gostaria muito de ver vocês enquanto eu tô falando aqui, porque dar aula para um monte de quadradinho preto é muito frustrante.